Olá, pessoal do IFPA, sou a professora Enaide Fernandes. Me sinto muito honrada em participar desse momento com vocês, nessa trajetória rumo ao projeto de pesquisa, ao convite do professor Jorge Kleber, que é um amigo muito querido e parceiro de algumas jornadas acadêmicas que a gente tem empreendido, ao longo das nossas carreiras. Bom, sou professora substituta da UESP e professora da FAESP, duas instituições de ensino aqui do estado do Piauí, e o motivo de estarmos nessa modalidade aqui de transmissão é justamente esse. Eu estou aqui em Teresina, que é onde eu moro, e vocês estão aí em Altamira. Ainda não é possível chegar até aí a vocês, mas estou bem ansiosa, quem sabe esse momento não aconteça. E eu fui convidada para falar especificamente sobre a justificativa do projeto de pesquisa. Trabalho há 5 anos no ensino superior e desses 5, 3 eu trabalho diretamente com as disciplinas relacionadas à elaboração de TCC, tanto como professora da disciplina, como também orientadora. E no último ano eu também tenho empreendido aí na área da mentoria acadêmica, orientando projetos de pesquisa para seleções de mestrado, doutorado e fazendo acompanhamento de graduandos também. Então, se a gente começar a falar sobre projetos de pesquisa, a gente vai passar horas conversando sobre essa temática, mas eu prometo para vocês que eu vou me deter somente à justificativa da pesquisa, E aí vai aparecer aqui na tela para vocês a minha apresentação, eu tô com ela aqui, então em alguns momentos eu vou ter que olhar aqui para baixo, eu tô olhando, para o nosso slide que vocês estarão acompanhando junto comigo, certo? Então vamos lá, começar a falar sobre o nosso objeto de discussão. Mas primeiro, queria conversar um pouquinho com vocês, sobre uma fase que pelo menos a maioria das crianças tiveram, que foi de querer uma bicicleta. Eu, particularmente, sempre quis uma bicicleta. E eu sempre tentava convencer os meus pais de que eu precisava de uma bicicleta. Mas, podemos pensar da seguinte forma. Você pedia a bicicleta, eu pedi a bicicleta para os meus pais, mas eu não tinha um motivo. Por que eu queria uma bicicleta? Então, a nossa possível saída pode ser chorar e dizer, se o nosso pai, nossa mãe, nosso responsável perguntasse: por que você quer uma bicicleta? Porque eu quero, e acabou. Então, por que você quer fazer essa pesquisa? Você quer pesquisar esse tema específico? Porque eu gosto. É o suficiente? Será que se eu chegar pro meu pai, pra minha mãe e dizer: porque eu quero uma bicicleta, é o suficiente para eles me darem uma bicicleta? Ou eu posso elaborar uma apresentação para eles e dar a eles 10 motivos pelos quais eu mereço uma bike. E vou apresentar por A mais B as minhas motivações para ganhar a minha bicicleta. A justificativa da pesquisa é isso: você apresentar as motivações que te levaram a escolher essa temática, a definir esse objeto de estudo. Então, qual é a importância do que eu quero pesquisar? Não somente para mim, mas é preciso que haja uma relevância naquilo que você está pretendendo investigar. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa frisar sobre a justificativa. Então, o que é essa tal de justificativa? Ela é uma etapa obrigatória do projeto de pesquisa. Não existe projeto de pesquisa sem justificativa. E nela são explicadas as motivações para a realização da pesquisa. Então, mais uma vez, olha aí. Eu vou explicar o que me levou a essa temática. Como eu cheguei? Não é simplesmente num belo dia que acho que eu gostei desse tema, vou pesquisar, vou colocar aqui no meu projeto. Não. Você precisa ter um embasamento, você precisa ler, você precisa buscar em outros trabalhos, ver o que as pessoas estão investigando sobre aquilo que você está interessado e tentar inovar dentro do que é possível, ou pesquisar algo que as pessoas ainda não pesquisaram, ou tentar
aprofundar algumas discussões que já foram apresentadas. E aí, dessa forma, dentro da justificativa, né, a gente tem algumas perguntas que são importantes para a gente pensar esse momento de produção. Então, por onde começar? Tô aqui, tô confusa, e agora? O que eu faço? Primeiro, você pode se perguntar, por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi pesquisar o uso dos recursos digitais no processo de alfabetização das crianças do primeiro ano da escola X? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi pesquisar as estratégias para o ensino de crianças autistas no ensino fundamental? Qual é a minha motivação? E aí isso é muito importante, porque quando a gente não pesquisa aquilo que a gente gosta, é horrível, é uma sensação horrível, assim, você vai empreender aquele tempo em algo que você não tem interesse, e aí isso já começa a tornar algo ruim para você. Então, o ideal é que a gente pesquise algo com o qual a gente se identifique. Então, eu já tive muitos alunos que pesquisaram temas que eles viviam no cotidiano. Eu tinha um aluno surdo e eu via como era difícil para ele o processo de inclusão. As professoras não conseguiam, por mais que tentassem incluir esse aluno, e eu comecei a me interessar por essa temática. Porque eu vivi uma experiência dessa forma no estágio. Eu tive uma amiga recentemente que eu ajudei no TCC, e ela é da área de administração, em que ela pesquisou a questão da inclusão das pessoas com deficiência, PCD, no mercado de trabalho. Por que ela chegou a essa temática? Porque ela tem um filho que é autista e ela já demonstra desde agora preocupação com o futuro do filho dela, porque ela vive isso na pele. Então essa foi uma das motivações que a levaram a escolher essa temática. E aí dentro da inclusão, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela destacou a inclusão das pessoas autistas. Então olha aí, né, partindo da vivência, da experiência que ela tinha, né, uma vivência pessoal, ela começou, né, a ver isso dentro da área na qual ela estava se formando. Então, é muito comum que essas motivações venham das experiências de vocês. Então, pensem aí, busquem experiências que possam vir a se tornar objetos de investigação científica. A segunda pergunta, por que esse tema é importante? Teve um tempo, sou da área da pedagogia, né? Então, todo trabalho, muitos trabalhos, não vou dizer todo, que eu também não vou generalizar, né? Mas, assim, muitos trabalhos que eu ia para a banca falava sobre o lúdico e educação infantil. E, gente, a pedagogia é tão ampla, tem tanta coisa pra gente pesquisar, mas, por algum motivo, os alunos só queriam pesquisar o lúdico e a educação infantil. E aí o nosso trabalho como orientadores, como professores da disciplina, é despertar vocês para outras áreas. Não tem problema nenhum pesquisar o lúdico, mas existem tantas outras possibilidades de investigação. A pedagogia, por exemplo, tem a pedagogia hospitalar, tem pedagogia empresarial, tem pedagogia social. Então, todos esses espaços escolares e não escolares são possibilidades de investigação científica, né? Dá uma boa pesquisa acadêmica, dá um bom projeto de pesquisa. Então, por que esse tema é importante? Que contribuição que eu vou dar? Qual é a relevância desse tema dentro da minha área, seja administração, seja letras, seja biologia, seja pedagogia? Preciso me questionar. Então, essa é uma etapa de muitas perguntas que precisam de respostas, e essas respostas vão te levar à elaboração da tua justificativa. E aí, o terceiro ponto é: o que eu trago de novidade para o que já se tem pesquisado sobre a temática? Então, para isso, eu não posso simplesmente escrever um projeto e não ter feito nenhuma pesquisa antes. Então, eu vou lá na Cielo, vou lá no Google Acadêmico, vou lá no banco de periódicos da CAPES, no banco de tese e dissertações, que são fontes importantes de investigação para a gente encontrar artigos e outros trabalhos sobre a temática, onde eu posso encontrar,
né, esse material sobre o tema que eu pesquiso. Então, eu pego o tema e coloco lá no campo de busca e vou ler. Preciso ler. Né? O que as pessoas estão pesquisando? E aí você vai juntando essas informações e vai pensando no que você quer investigar. Então, essa é uma etapa muito importante. Não dá pra gente elaborar um projeto de pesquisa sem elaborar justificativa, né? E sem fazer essa revisão de literatura, que é diferente do referencial teórico. É um ponto muito importante para a gente definir. A revisão de literatura é uma revisão de tudo aquilo que já foi produzido sobre um determinado tema. Seja em termos de artigos, monografias, você pode ir na biblioteca da sua instituição de ensino e ver, perguntar lá para o bibliotecário, tem algum TCC sobre essa temática aqui? E aí você vai lendo e já vai vendo quem são possíveis orientadores, o que essas pessoas pesquisaram e o que você pode trazer de diferente em relação ao que já foi produzido. A quarta pergunta é: que benefícios a minha pesquisa trará? Então, que contribuição você quer deixar? Geralmente, as nossas pesquisas, elas têm uma contribuição, seja a nível de aprofundamento de conhecimento, ou seja, a nível de resolução de um problema prático. Olha aí a justificativa se vinculando ao problema. Se eu pergunto, por exemplo, como os professores fizeram uso das metodologias ativas durante o período de aulas no ensino remoto. Eu vou tentar resolver esse problema. Como incluir, como alfabetizar uma criança autista? Estou dando exemplos bem gerais, bem genéricos nesse sentido. A minha pesquisa vai buscar resolver um problema de ordem prática. E é claro que existem outros tipos de pesquisa que é para aprofundamento de conhecimento, discussão de conceitos e que elas também têm a sua relevância. Então, é importante que vocês também tenham conhecimento sobre os tipos de pesquisa e as possibilidades aí dentro do campo da investigação científica. Passando para o nosso próximo slide, eu acho importante 3 pontos dentro da justificativa. Então, toda justificativa merece esses 3 pontos. Primeiro, eu preciso de uma justificativa pessoal. Então, as minhas motivações para fazer aquela pesquisa. Por exemplo, eu investigo um programa chamado Edu Rural, que era um programa de expansão e melhoria da educação básica para as escolas rurais na década de 80. Então, já passou. É uma pesquisa histórica, a minha investigação. E a minha justificativa pessoal, ela está vinculada às minhas vivências com pesquisa em educação do campo, as minhas participações em iniciação científica, o ingresso no mestrado, a mudança da linha de política para a linha de história da educação. Então, eu vou explicando toda essa minha trajetória na minha justificativa. As motivações que me levaram, eu atuei como professora formadora de classes muito seriadas em escolas do campo. Então, vejam que todas essas minhas experiências me levaram ao contato com a educação rural. E aí, dentro da educação rural, com os programas educacionais voltados para o meio rural. Olha aí a minha motivação pessoal aparecendo, minha justificativa. E aí, eu escrevo sobre isso. Bom, o segundo ponto que eu preciso me deter durante o processo de construção da minha justificativa é a justificativa acadêmica. Por quê? Porque nela eu vou explicar qual é a relevância do meu trabalho para o meio acadêmico, para o meio científico. Então, o que eu venho a contribuir dentro da universidade? Por que é importante que a galera lá da universidade, os professores, os alunos, eles leiam o meu trabalho? Os outros pesquisadores, então eu preciso convencer, a justificativa é um momento de você vender o seu peixe, você convencer as pessoas, mas não é somente convencer, porque eu acho importante, eu preciso ter argumentos. Então, aqui você pode fazer a citação, de
Autores que possam justificar não significa trazer lá uma citação direta, uma citação indireta, né? Mas dizer, olha, aqui na universidade foram produzidos tantos trabalhos de tal ano a tal ano sobre essa temática. Então, precisamos ampliar essas discussões. Às vezes, quando a gente lê um trabalho, aquele autor, aquela autora já indica no final novas possibilidades de pesquisa. Olha, eu fiz isso, mas também pode ser pesquisado isso e isso. Então, ali já te dá uma pista para você fazer, né, a delimitação do seu tema e do seu objeto de estudo. Então, esse é segundo ponto que vocês precisam observar para a construção da justificativa. O terceiro ponto é a justificativa social. Que contribuição minha pesquisa vai dar para a sociedade? Eu costumo dizer para os meus alunos que depois que você faz um TCC, o seu TCC ele ganha o mundo. Você lança um filho para o mundo. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem a ideia de que ninguém vai ler nosso trabalho. E aí é uma ideia equivocada. Porque a pessoa que estiver querendo pesquisar sobre aquela temática, ela vai atrás de trabalhos, ela pode encontrar o seu trabalho. Então, olha a responsabilidade. Né? Às vezes a gente pode até se perguntar, mas quem sou eu na fila do pão? Você é muita coisa, muita gente, você vale muito nessa fila do pão. Quando você faz uma pesquisa científica, então é preciso esse compromisso, né, de dar uma devolutiva para a sociedade. Então, eu fiz meu projeto de pesquisa e fui na escola tal. Então, terminou o seu projeto de pesquisa, leve esse projeto de volta para a escola. Apresente os resultados para ajudar, né, e contribuir na melhoria da prática daquela escola, ou seja, em outra instituição que você tenha feito, retorne com os resultados do seu trabalho. Porque um trabalho de graduação qualquer pessoa pode ler. Entendeu? Então, é importante que você pense na contribuição para a sociedade. Em que aspecto o seu trabalho vai ajudar a melhorar um problema que a sociedade tem? Responda essa pergunta e você vai ter a sua justificativa social. Então, observe os 3 pontos da justificativa nesse slide aqui. Algumas dicas importantes. Primeiro, a escrita da justificativa, ela precisa ter clareza e objetividade. Eu preciso ser objetiva, eu não posso encher linguiça na minha justificativa. Ela não vai ser ela não vai ter 3 laudas, 5 laudas, né? No máximo aí uns 3 parágrafos em média, né? Um para cada justificativa. Você defende ali as motivações que te levaram, pelo menos a nível de monografia, né? A nível de artigo também. Em tese, dissertação, a gente amplia um pouquinho mais essa justificativa, né? Mas, assim, a nível de graduação, é importante observar, em média, 3 parágrafos, um para cada justificativa. Ela precisa ser vinculada ao seu problema e aos seus objetivos. Num projeto de pesquisa não tem nada desconectado, tá tudo alinhado. Se você tem um projeto de pesquisa bem alinhado, bem amarrado, você tem, assim, a faca e o queijo na mão. Só falta cortar mesmo para a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Então, eu preciso ter essa vinculação, olhar para o meu problema, olhar para os meus objetivos e pensar na minha justificativa. Como eu já disse anteriormente, não é indicado ter citações diretas ou indiretas, mas é preciso que seja realizada a revisão de literatura. É uma etapa muito importante que não pode deixar de ser realizada. Então, você não pode simplesmente juntar teorizações, hipóteses, né, coisas, as vozes da nossa cabeça que fica ali, acho que é isso, isso. Não, eu preciso fazer leitura, eu preciso ler. Então, comece desde já a pesquisar aí nos sites que eu indiquei para vocês sobre os temas de vocês. Coloca ele lá e vê o que aparece. Considerem os 3 tipos de justificativa. Quais são mesmo? Pessoal, acadêmica e social. E pensem muito sobre as contribuições à sociedade e ao meio acadêmico. Caso algum trabalho de vocês precise passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, essa é uma etapa importante lá no preenchimento da Plataforma Brasil.
Então, essas são algumas dicas importantes que eu considero trazer para vocês aqui, né, sobre o processo de elaboração da justificativa do projeto de pesquisa. E aí, vamos observar aqui na prática, como isso acontece, né? E aí eu trouxe aqui um texto de uma orientanda minha sobre as contribuições da educação saviniana no processo de desenvolvimento da criança na educação infantil. Olha que tema diferente. Então, eu escolhi especificamente esse trabalho, né, pela relevância da temática que ela trouxe. A Rede Saviniana é uma rede de escolas católicas, né, confessionais, e que eles têm desenvolvido práticas que são importantes, né, para conhecimento e para reflexão sobre as práticas nas outras escolas. E aí, por que ela se interessou por essa temática? Primeiro, ela pertence à Rede Saviniana, então ela é uma freira, e trabalha na Rede Saviniana, então ela está fazendo curso de pedagogia para poder atuar nas escolas da rede. Então já começou dessa experiência pessoal. E ela coloca aqui, né, nesse caso aqui, a justificativa do artigo, ela fez um parágrafo. Este artigo surge a princípio de uma experiência pessoal com crianças de educação infantil. Então ela já conta aqui que ela tem alguma relação com a educação infantil, né, com os desafios e alegrias do seu processo de desenvolvimento. Diante da experiência, surgiu uma curiosidade: quanto a prática educativa e o ambiente escolar influenciam neste processo? E voltando-se para uma identidade específica, a educação saviniana, ela botou a nota de rodapé para dizer o que era a educação saviniana, procurou-se investigar quanto às suas contribuições neste processo. Então aqui ela já resolveu, tá aqui a nossa justificativa pessoal, uma experiência dela com a educação infantil e com a educação saviniana. Próximo. A comunidade acadêmica é enriquecida com este trabalho, que reúne informações sucintas a respeito do desenvolvimento humano na faixa etária específica da educação infantil, 3 a 5 anos, como também torna conhecida uma identidade educacional, a educação saviniana, que vem a ser um exemplo positivo de prática educativa. Então, aqui ela já destaca, né, a possibilidade de se olhar para a educação saviniana como um exemplo de prática educativa. Então, o que podemos aprender com a educação saviniana e aplicar nas nossas escolas? Justificativa acadêmica. Estudar práticas educativas, diferentes práticas educativas, é um interesse do campo educacional. Esta pesquisa se justifica ainda, terceiro tipo, pela contribuição com a comunidade em geral, ressaltando a importância de se investigar a prática educativa nas escolas, avaliando-as e incentivando-as a ser ambientes de formação integral. Trouxe aqui uma justificativa social. Então, para a comunidade geral, que é importante que a gente conheça. Simplesmente, quando você vai escolher a escola para o seu filho, você não vai, gostei da fachada dessa escola e meu filho vai ficar aí. Não. Os pais costumam buscar informações sobre essa escola. Mas e aí, como é que é a metodologia dessa escola? Como é que são os professores? Como é que é a avaliação? É uma preocupação da comunidade. Conhecer um pouco da prática educativa. Então, olha aí, né, a justificativa social dela aparecendo. Então, aqui nós temos as 3 justificativas. Vejam que tá bem direto, ela não enfeitou muita coisa, não trouxe citações diretas ou indiretas, trouxe cada uma, concluiu, fechou, vai para o próximo ponto. Então, esse exemplo aqui, né, é um exemplo de justificativa no qual a gente pode pensar, se inspirar para elaborar a nossa justificativa, tá bom? E para finalizar, quero dizer para vocês uma citação que eu achei muito legal, um autor desconhecido, e que tem o seguinte: mesmo que algo pareça difícil, nunca desista antes de tentar. Muita gente, às vezes a gente quer pesquisar matemática e algumas pessoas vão dizer, mas você não vai achar nada sobre isso, não tem. Pesquise. Antes de seguir o que a pessoa está dizendo, vá lá e faça a sua pesquisa, veja o que você encontra, tá bom?
Porque algumas temáticas pode ser que você não tenha material aqui, então talvez não seja interessante para um trabalho de graduação você, né, tentar enveredar por territórios ainda desconhecidos, mas se tiver essa possibilidade, não desista de tentar. Quero agradecer, né, a atenção de vocês nesses minutos e quero desejar uma boa caminhada aí para vocês. Contem comigo caso precisem. O professor Jorge Kleber tem os meus contatos, ele pode depois compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, foi um prazer, né, compartilhar um pouco das minhas vivências, do meu conhecimento e espero que eu possa ter ajudado vocês neste momento. É isso, gente. Tchau!